Antes de começar com os relatos, peço que se inscreva-se no canal e deixe seu like. Ajude o canal a chegar na marca de 1000 inscritos. Obrigado e um bom vídeo. A noite caía como uma manta escura e pesada sobre a BR-101, Expedito. Um caminhoneiro experiente dirigia pela estrada deserta há horas. As luzes do seu caminhão pareciam uma lâmina fraca, cortando a escuridão infinita, como se a BR tivesse engolido qualquer outra forma de vida. Ele sentia um cansaço que não conseguia ignorar, mas a necessidade de completar a viagem o mantinha alerta. Sabia que o destino estava a muitos quilômetros de distância e o pagamento da carga dependia de sua chegada. Era uma noite estranhamente silenciosa. O vento que costumava sussurrar na BR parecia agora estar aguardando algo. A sensação de desconforto se arrastava pela pele de Expedito, um pressentimento de que não estava sozinho, mesmo que a estrada à frente estivesse deserta. Olhou para o relógio. Era tarde e ele já tinha viajado mais de 300 quilômetros. Os faróis do caminhão estavam fracos e a luz mal conseguia alcançar o horizonte. Cada quilômetro percorrido parecia aumentar a tensão. De repente, Expedito avistou algo no caminho. Uma forma escura, imóvel, à beira da estrada. Algo estava errado. Quando se aproximou, a figura tomou forma. Um carro parado, abandonado no meio da estrada. Mas não era apenas isso que o incomodava. A porta do passageiro estava aberta. Ele freou bruscamente, seu coração acelerando. A BR-101 era vasto e inóspito, e ver um carro assim, tão distante de qualquer cidade ou sinal de vida, parecia surreal. Expedito não sabia o que fazer. Parte dele queria continuar, ignorando o que poderia ser um simples carro quebrado, mas outra parte, uma sensação estranha e crescente de que algo não estava certo, o fez parar. Ele desligou o motor, o som do caminhão cessando imediatamente, deixando a BR-101 em um silêncio opressor. A escuridão parecia engolir tudo ao redor. Ele respirou fundo e, contra sua vontade, se aproximou do veículo. O carro estava parado de forma estranha, como se alguém o tivesse deixado ali às pressas. O banco do passageiro estava reclinado e a porta aberta dava a impressão de que a pessoa tinha saído rapidamente, como se tivesse sido apanhada de surpresa. Ele olhou para dentro, mas o interior estava vazio, exceto por alguns papéis espalhados e uma garrafa de água quase vazia. Mas então ele notou algo ainda mais perturbador. O cheiro. Um odor de mofo e algo mais. Algo pungente, quase metálico, que fazia seu estômago revirar. A porta do carro estava estranhamente entreaberta, mas nada parecia ter sido roubado, apenas um vazio inquietante. Ele pensou em se afastar, mas seus pés estavam paralisados, como se algo o mantivesse ali. Ele olhou para o céu, mas as estrelas estavam bloqueadas por nuvens pesadas, tornando o cenário ainda mais sombrio. Foi quando ouviu o som, um estalo vindo das sombras à distância. Algo se movia no meio do mato. Expedito congelou. Suas mãos tremiam ao redor do volante enquanto ele tentava, sem sucesso, localizar a origem do som. Mas ele não podia ficar ali para sempre. Um calafrio percorreu sua espinha e o desejo de sair daquele lugar cresceu como um instinto. Ele deu um passo atrás, mas antes que pudesse entrar no caminhão, algo mais o atraiu: o porta-malas. Algo no fundo de sua mente dizia para não abrir, mas ele não conseguiu ignorar. Se havia algo ali, ele precisava saber o que era. Ele se aproximou do porta-malas com cautela, seus passos pesando no chão quente da BR. Quando o abriu, seu coração quase parou. Dentro do porta-malas havia sacos de lixo, mas não eram sacos comuns. Eles estavam rasgados com vestígios de sangue e terra. O cheiro era insuportável, mais forte agora, como se uma mistura de podridão estivesse emanando de dentro. Mas o que mais fez Expedito suar frio foi o que estava sobre os sacos.
Uma corda grossa, amarrada em um nó apertado. Ele imaginou por um segundo o que isso poderia significar. O que alguém faria com uma corda no meio da estrada? E por que ela? Estava ali, em um carro aparentemente abandonado. O medo se apoderou dele como um fantasma, a sensação de estar sendo observado. O vento soprou com mais força, como se estivesse sussurrando algo em seu ouvido. ABR. Agora parecia vivo, e Expedito sentia que as sombras estavam se movendo ao seu redor. Um estalo mais alto surgiu no matagal próximo, seguido por um sussurro, baixinho, quase inaudível, mas que fez seus cabelos se arrepiarem. Ele não estava sozinho. De repente, ele não podia mais aguentar. O instinto de sobrevivência o fez agir sem pensar. Com as pernas trêmulas, ele correu de volta para o caminhão, entrou apressado e ligou o motor. Seus olhos estavam fixos na estrada, mas a sensação de que algo estava observando-o, escondido nas sombras, o fez acelerar. O caminhão rugiu na estrada deserta e ele não olhou para trás. O motor do caminhão roncava forte na imensidão da estrada. A noite era escura, sem lua, sem estrelas. Apenas o asfalto se estendendo infinitamente à frente, iluminado pelos faróis amarelados. Gilson apertou o volante com força, sentindo o cansaço pesar nos ombros. Caminhoneiro há mais de 20 anos, já havia visto de tudo nas rodovias. Acidentes, assaltos, estradas que pareciam engolir homens e veículos sem deixar rastros. Mas havia algo nessa viagem que o incomodava. A estrada estava silenciosa demais. O rádio CB estava mudo. Nem um chiado, nem uma voz distante de outro caminhoneiro. Era como se estivesse dirigindo por um mundo morto. Então, viu um homem à beira da estrada acenando. Gilson franziu a testa. O sujeito vestia roupas escuras e desgrenhadas, e sua pele era pálida demais, quase refletindo a luz dos faróis. Ele não parecia apressado nem desesperado. Apenas ergueu a mão, num gesto estranho, vagaroso. Gilson passou direto, não pegava carona, ainda mais naquele horário. Seguiu viagem, mas um arrepio subiu-lhe pela nuca. 10 minutos depois, o sangue gelou em suas veias. O homem estava lá de novo, o mesmo homem, na mesma posição, acenando. O caminhoneiro engoliu seco. Olhou pelo retrovisor, tentando encontrar alguma explicação lógica. Nenhuma. Não havia carros, trilhas, nada. Era impossível ele ter chegado ali antes do caminhão. Gilson apertou o pé no acelerador. Os pneus cantaram no asfalto e a paisagem correu mais rápido ao redor. Mas o desconforto não passou. O medo crescia em seu peito como um peso sombrio se espalhando por suas entranhas. E então, pela terceira vez, lá estava ele, o mesmo homem, acenando. Gilson praguejou. Isso não era normal, isso não podia ser. Seguiu, sem olhar diretamente para a figura, os olhos cravados na estrada. Mas algo começou a mudar ao seu redor. A cabine ficou mais fria. O motor roncava de forma estranha, engasgando de leve, como se o caminhão estivesse lutando contra alguma coisa. E então, do rádio CB, veio um som, uma respiração, longa, ofegante. Gilson sentiu o suor escorrer pela testa. Pegou o rádio com a mão trêmula. Quem tá na escuta? Até que a respiração do outro lado parou e uma voz sussurrou. Você já passou por aqui antes. Gilson sentiu um gelo percorrer sua espinha, olhou pelo retrovisor e seu coração quase parou. O homem estava lá, dentro do caminhão, sentado, no banco do passageiro. O rosto pálido e retorcido num sorriso impossível. Os olhos negros como um buraco sem fundo. O caminhão tremeu, os faróis piscaram. A estrada pareceu se esticar, se contorcer como um pesadelo sem fim. O velocímetro girava descontrolado e Gilson sentiu a cabine ficar menor. O ar mais denso, como se algo invisível estivesse o esmagando. O homem virou a cabeça lentamente para ele, os ossos estalando, e sussurrou.
Dessa vez, você não vai escapar. Gilson gritou. O caminhão derrapou. As luzes apagaram. E então, quando encontraram o veículo ao amanhecer, estava intacto, estacionado no acostamento. Mas Gilson não estava lá. O caminhão rasgava a estrada deserta, iluminando com seus faróis a linha fina de asfalto que se perdia na escuridão infinita. O rádio, sintonizado em uma estação de AM, chiava uma música antiga, misturando-se ao rugido monótono do motor. Miguel, um caminhoneiro experiente, apertou as mãos calejadas no volante. Já passava das 2 da manhã e ele ainda tinha muitas milhas pela frente. Foi então que a viu. Uma mulher solitária à beira da estrada, vestida com um longo vestido branco que se agitava na brisa noturna. Ela ergueu uma mão, pedindo carona. Miguel hesitou por um instante. A estrada era perigosa e ele nunca costumava pegar estranhos, mas algo na fragilidade daquela mulher o fez reduzir a velocidade. Ela subiu na cabine sem dizer uma palavra. Apenas sentou-se e encarou a estrada à frente. Seu rosto era pálido, os olhos fundos e opacos. Miguel tentou puxar conversa. "Tá indo para onde, moça?" Ela demorou a responder. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Para casa, o silêncio que se seguiu pareceu estender-se por quilômetros. A presença dela era estranhamente fria, e o ar dentro da cabine parecia ter ficado mais denso. Miguel sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, mas seguiu dirigindo. A cada curva da estrada, a escuridão parecia engoli-los um pouco mais. Miguel começou a notar algo estranho. Pelo retrovisor, via sombras movendo-se ao longe, mas toda vez que virava a cabeça para olhar diretamente, não havia nada. Um calafrio lhe tomou o corpo quando percebeu que a mulher agora estava olhando diretamente para ele, com um sorriso sutil e gelado. "Você já passou por aqui antes, não é?" Ela perguntou, a voz carregada de uma familiaridade inquietante. Miguel franziu a testa. "Não, pelo menos acho que não." A mulher inclinou-se ligeiramente para mais perto dele. "Você passou sim, mas não lembra. Poucos lembram." A tensão apertava o peito de Miguel como uma mão invisível. O rádio começou a chiar com mais intensidade e por um segundo ele pensou ter ouvido um sussurro. Olhou novamente para a mulher, mas ela não estava mais ali. O banco ao lado estava vazio. O caminhão engasgou e os faróis piscaram. O desespero tomou conta de Miguel enquanto tentava controlar o veículo. Quando finalmente conseguiu parar no acostamento, saiu apressado, o coração martelando. Olhou em volta. Nada além do silêncio sepulcral da noite. Foi então que notou um portão de ferro enferrujado ao lado da estrada, meio escondido pelo mato alto. Uma placa de madeira desgastada balançava no vento. Cemitério Municipal da Boa Esperança. Sangue gelou em suas veias. Voltando-se para a cabine do caminhão, viu algo que o fez prender a respiração. No banco do passageiro havia um lenço branco dobrado com bordas rendadas. Ele tinha visto aquele lenço antes, em um túmulo, muitos anos atrás, quando era jovem e visitara um cemitério após um acidente. Miguel engoliu seco e recuou um passo. O rádio, que antes chiava, agora soltava palavras soltas, como se alguém sussurrasse do além. "Bem-vindo de volta." O vento soprou forte, e por um breve instante, Miguel teve certeza de que viu a mulher parada entre os túmulos, sorrindo. Seus olhos eram apenas sombras profundas. Sem pensar 2 vezes, ele correu de volta para o caminhão e girou a chave. O motor rugiu, e ele partiu dali o mais rápido possível, sem ousar olhar para trás. Mas no fundo de sua mente, sabia que aquilo não tinha acabado. Porque ele finalmente lembrava, e o passado sempre encontra um jeito de voltar.